Veja no ICL Notícias, segunda edição. A mentira colou. Pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros acredita na taxação do Pix. E nós não temos que ter medo de fazer o debate, fazer a disputa, a cada dia, a cada minuto, a cada hora. O alvo é Xandão. Deputados bolsonaristas usam posse de Donald Trump para fazer campanha internacional contra Alexandre de Moraes. TikTok banido nos Estados Unidos. Suprema Corte confirma fechamento de plataforma no país, mas Trump sugere que caberá a ele decidir. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo e seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. É isso, gente. Sextou! Hoje é dia 17 de janeiro de 2025. E olha, vamos falar muito, mas muito sobre a campanha de fake news contra o governo Lula. E para analisar os impactos de tanta desinformação, hoje conosco Guilherme Amado e Luiz Nassif, além do cientista político Jorge Misael. Relembrando que toda a nossa programação, que começa com Desperta e termina aqui no N2, é transmitida pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Boa noite, meninos. Vocês estão sóbrios. Boa noite. Boa. Você que brilha, você que brilha. Brilho geral. Você é o sol, você que brilha, como diz o Jorge Ben. Oh, que referência boa. É. E aí, Rodrigo, tudo bem? Sextou. Olha, sextou, a gente observando essa pesquisa da Quest, vamos falar bastante sobre isso daqui a pouco, né? Já apareceu aqui na chamada, na voz do nosso Oliveira Júnior, na abertura aqui do programa. É impressionante, 67% dos brasileiros ouvidos pela pesquisa acreditam que o governo poderia sim taxar o Pix. Então, foi uma derrota violentíssima e que pode ter repercussão, pode ficar um rastro. É claro que isso vai sumindo aos poucos do noticiário, a gente vai virando a página, outros assuntos virão, mês que vem deve ter a denúncia contra o Jair Bolsonaro. Mas esse tipo de coisa fica no inconsciente, né? E pode afetar, sim, a maneira como o Lula vai enfrentar a reeleição em 2026. Acho que essa é uma avaliação que a gente tem que fazer com realismo. Total. Sem querer dizer, já perdeu, sim, já ganhou, não. Sim. Mas há um dado concreto, né? Rodrigo, Roberta, quem tinha dúvida se o governo deveria retirar aquela medida ou não, agora espero que tenha dissipado qualquer dúvida. O governo agiu muito corretamente, ou tirava ou adeus. Ia ficar sangrando durante mais... assim, não é que retirar foi bom, foi ruim também. Não, mas não tinha outro jeito. Mas seria pior, você ficaria sangrando mais tempo em terreno aberto. Mas não dava para brigar com a notícia. Sabe, o famoso brigar com o que está consolidado. Não é bem isso, só que não é bem isso. Até chegar no final da frase do bem isso, adeus, popularidade. Então, tinha que frear, estancar, segurar, amarrar com nó ali, sabe? Tirar a camiseta e amarrar o sangramento. Tá certo. Eu só voto vencido nessa mesa. Mas então diga, por quê, a comunidade sabe que eu não amarelo. Ia pro buraco, Roberta. Vê o número. Continuam lutando, Chico? Não, a luta continua de outro jeito. É a estratégia. Não, não estou saindo da luta. Eu estou estrategicamente dizendo que se continua brigando naquele jeito, só com a gente do lado, só tinha gente. Pois é. Mas saímos e o rescaldo é negativo. Mas seria pior, eu acho, a minha avaliação. Entre o negativo e o rombo que seria... Entendo. Eu acho que se mediu, inclusive já com dados de pesquisa, que, olha, ou age... Porque você não faz uma pesquisa imediata, mas dá para medir nas redes sociais como é que está sendo o estrago. Mediu, estanca ou vamos para o pau? Com que ferramentas? Sem uma equipe montada ainda pelo Sidônio, sem uma estratégia, sem uma lógica centralizada. Porque o que esse episódio mostrou é que faltou
esta centralização de comunicação para, olha, nenhuma medida pode ser tomada achando que é uma medida puramente técnica. Do outro lado, tem uma oposição que quer tudo para derrubar o Lula em 2026 e vai usar todas as armas, todas as ferramentas. Agora, eu acho que para reverter esse estrago que está aí nessa pesquisa que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, repito, 67% está aí na nossa tela, ó. 67% dos brasileiros acreditam que o Pix pode sim ser taxado. Isso depois do governo retirar a medida. Então, como é que reverte isso, Roberta e Chico? Vai ficar um rastro de desconfiança. No meu entendimento, a única forma de reverter isso é apostar tudo em aprovar a isenção para quem recebe até 5 mil salários mínimos no imposto de renda, que era a proposta do Lula de campanha, que foi reapresentada pelo Haddad e que o Lira falou, não vamos botar isso logo em votação, o mercado não quer, etc. Agora o Lula vai ter que suar sangue. Tem que apostar tudo nisso. Para fazer essa proposta passar no Congresso. Depende do Congresso. Pois é, daqui a pouco o Jorge Misael estará conosco e vai conversar com a gente exatamente sobre esse tema. Boa. Sobre esse e as dificuldades todas do governo no Congresso. Exatamente. Muito bem. Vamos lá? Vamos embora. Olha, o TikTok foi banido nos Estados Unidos. A decisão da Corte Suprema, já havia a decisão que agora foi confirmada pela Corte Suprema dos Estados Unidos. A gente tem aqui a manchete, né, foi destaque nos sites, nas notícias, no mundo inteiro, nessa sexta-feira, os Estados Unidos banindo uma rede cuja origem é chinesa. Olha aqui, Corte Suprema dos Estados Unidos mantém o banimento do TikTok. Trump conversa com o Xi. Xi é o Xi Jinping, né? Não é com o X, não, é com o Xi Jinping. Por quê? Porque essa decisão vem ainda durante o governo Biden, não foi tomada pelo Biden, foi tomada pelo Judiciário, né? Mas o Trump falou o seguinte, peraí, eu vou querer conversar lá com os chineses para ver se vai ser assim mesmo. Não sei se o Trump tem como reverter isso, mas é aquela jogada do Trump, querer mostrar que ele intervém em tudo, que ele está presente em tudo e que ele pode achar uma saída negociada, etc. O que vale, por enquanto, é o banimento, o que mostra para a gente o tamanho dessa guerra, seja qual for o resultado final. Seja, depois o Trump pode achar uma solução com o Xi Jinping, porque o TikTok teria que vender suas operações, essa é a decisão lá dos Estados Unidos. Para operar lá, teria que vender as suas operações nos Estados Unidos para alguém lá para um norte-americano, para um estadunidense. Pode ser que se ache uma solução negociada. Seja como for, isso mostra o tamanho da batalha, o tamanho a importância dessa batalha das redes sociais. É algo central hoje na grande disputa no xadrez internacional. É mais um capítulo, esse aqui nos Estados Unidos, aqui estamos falando dos Estados Unidos, né? É uma decisão que interessa lá para o mercado. Eles estão querendo dizer o seguinte, chinês não pode comandar a rede social nos Estados Unidos. E aí a gente se pergunta, e por que os Estados Unidos, a rede social dos Estados Unidos pode entrar no Brasil, no México, na Colômbia, no mundo inteiro, na Europa? Os Estados Unidos compreendem que ter uma rede social operada com comando lá da China pode ser perigoso para eles. Como a gente sabe que é perigoso para nós as redes sociais comandadas por Musk e Zuckerberg, dois aliados caninos de Donald Trump. Então, o que acontece hoje lá nos Estados Unidos é parte do capítulo da luta que nós já vimos aqui no Brasil. O Musk e o Zuckerberg, mas o Musk em primeiro lugar, desafiando o Alexandre de Moraes, dizendo que não ia cumprir a lei brasileira, que não ia tomar as medidas que o judiciário brasileiro exigia, dizendo que ele era um ditador. No final, colocou o rabo entre as pernas e teve que acatar a decisão da justiça brasileira, senão o Alexandre de Moraes estava indo para as outras empresas dele, inclusive de satélite. Mas ele enfrentou duramente o judiciário brasileiro. Depois, Zuckerberg. Vem o Zuckerberg e fala, nós estaremos alinhados com o presidente Trump num esforço para enfrentar os europeus, que põem regra demais, os chineses e essas cortes brasileiras aí, cortes latino-americanas, ele disse. Mas estava se referindo ao Brasil, que são cortes com decisões secretas, atacando frontalmente também o Brasil. Então a gente sabe bem, aqui no Brasil, o tamanho e o impacto dessa guerra. Aqui o X foi tirado de circulação durante algumas semanas, foi até um alívio para nós, né? Acabou aquele zoom, aquela bagunça informativa que estava acontecendo sob comando do Musk. Agora, como é que fica o Brasil nisso, hein, gente? Porque é uma guerra muito maior do que nós. É uma guerra entre esses dois grandes polos mundiais. De um lado,
a turma do Zuckerberg, do Trump, do Musk. De um lado, Estados Unidos e, em parte, a Europa. Né? O mundo chamado mundo ocidental, o capitalismo atlântico, que está em crise. De um lado, essa turma. Do outro lado, o bloco China e Rússia. O Brasil fica no meio do caminho, sem ter o poderio militar e econômico que Rússia e China têm. Mas nós somos, ao mesmo tempo, área de influência dos Estados Unidos e membros do BRICS. Não só membros, como presidente. O Brasil atualmente preside o bloco BRICS. Aqui tem imagens da visita histórica de Lula a Xi Jinping, logo no começo do mandato do Lula. Foi aquele evento em que tocou a música do Ivan Lins, lembra? Logo que o Lula chegou lá, foi bonito aquilo. Mas então, o Brasil é aliado da China, da Rússia nos BRICS, mas está na área de influência dos Estados Unidos. E nós estamos no meio de uma guerra. É nesta guerra, os Estados Unidos estão dispostos e estão sinalizando, e o discurso do Zuckerberg vai nessa linha, que querem recolonizar a América Latina. Nunca deixaram de tratar, de certa maneira, como colônia, mas querem tornar isso ainda mais forte. Você tem duas maneiras, né, de apavorar aqui o povo aqui na América Latina. Ameaça militar, mandar tropa, ou mandar as redes sociais. Em muitos casos não precisa nem de tropa. Com rede social, com juiz de lava-jato treinado nos Estados Unidos, com promotor, né, o chamado soft power, aqui no Brasil nem precisa de tropa. Você domina, destrói só com essas outras ferramentas, incluindo as redes sociais. Então, aqui na América Latina, e está muito claro que esse é o desenho, para enfrentar Xi Jinping, para enfrentar Putin, o Trump os Estados Unidos querem uma América Latina alinhada com o interesse deles. Na cabeça deles é o seguinte, as Américas inteiras devem estar nesse grande jogo de xadrez mundial, devem estar do lado do Ocidente contra o outro lado, nesta guerra que é comercial, que é militar e que é uma guerra também das redes sociais. Aqui na América Latina você tem vários tipos de governo. Você tem governos já completamente alinhados com o Trump, até presidentes que vão participar da posse dele. A Argentina, o Milei, vai lá para a posse. Daqui a pouco nós vamos trazer a lista completa dos presidentes que vão para a posse do Trump. Mas você tem Milei da Argentina, o Bukele, presidente de El Salvador, de extrema-direita também. Esses aqui, o Trump não precisa nem fazer força. Já estão alinhados com o Trump, já estão no projeto. Tem o presidente do Equador também, Noboa, né, que é também da extrema-direita. Então são governos, se a gente pegar a Argentina, El Salvador, Equador, Peru, já estão no alinhamento. Aí você tem, do outro lado, o bloco que está totalmente fora da parceria com os Estados Unidos, que são Maduro, na Venezuela, a Nicarágua, aqui, ó, né, Daniel Ortega, então, Venezuela, Nicarágua e Cuba, o presidente cubano, não o presidente, o país, né, Cuba. Então você tem, de um lado, aqueles alinhados com os Estados Unidos, de outro, aqueles que estão já claramente alinhados com China e Rússia, nessa grande disputa mundial. Estão completamente fora de qualquer diálogo, inclusive, com os Estados Unidos. A Rússia vira e mexe, manda, inclusive, barco de guerra, marinha de guerra, para a costa da Venezuela. Tem um projeto chinês de construir um novo canal, alternativo ao canal do Panamá, lá na Nicarágua. Então, é um outro bloco de países. E tem um terceiro, onde está o Brasil, que fica no meio do caminho, que são países como México, Brasil, Colômbia, aqui, ó, Lula e Petro, né? Brasil e Colômbia. Presidentes de centro-esquerda, que têm uma política e um discurso de independência em relação aos Estados Unidos. Aqui também a presidenta do México, Cláudia Sheinbaum. Então, México, Brasil e Colômbia. Nesta linha de independência, mas não tem o mesmo empuxo, o mesmo apoio e não tem governos tão fortes, unificados, como tem Venezuela, Cuba e Nicarágua, para enfrentar a briga que vai ser feia. A briga vai ser muito feia. O Lula, o México, né, o Brasil, o México e a Colômbia têm força para encarar esse avanço que vem lá dos Estados Unidos? E vem, gente, não tenha dúvida nenhuma. Os números daquele vídeo do Nicolas, ontem a gente falava disso, Roberta, Chico, nós temos que levantar essa questão. O Nicolas não levanta várias suposições? Ah, o governo não vai taxar, mas pode ser que taxe. Então eu vou levantar, vou fazer igual ele faz. O Nicolas tem toda essa capacidade de comunicação, ele tem o botãozinho ligado da Meta e do Musk ajudando a empurrar os vídeos dele, já em aliança com a extrema-direita dos Estados Unidos. Qual é? Dá toda a impressão de que há
uma manipulação, não digo nem no conteúdo, mas na hora que você empurra. Como é que pode um vídeo, esse vídeo do Nicolas aqui, teve mais visualizações do que o vídeo do Messi quando ganhou a Copa do Mundo, do que as redes sociais do Barcelona. Do que a Fernanda Torres com toda essa glória internacional. Pois é, então há alguma coisa estranha. Mais do que o número de brasileiros. Pois é. Mais do que a população mundial que fala a língua portuguesa. Pois é. É muito estranho. É muito estranho. Então tem uma chave manipuladora operando aí, que a gente tem que denunciar. Não podemos também ficar assim, poxa, como eles são bons de comunicação, né? Nós não sabemos fazer. Ele é bom, não estou negando que ele saiba fazer. Mas, rapaz, com esse apoio, com o dono da rede, é que nem dizer, o sujeito é bom, marcou 4 gols num jogo só, mas o juiz está a favor dele, o estádio todo a favor dele, o outro time você tranca no vestiário. E o goleiro é frangueiro? E o goleiro é frangueiro, tem isso também. Do outro lado tem um goleiro que não está sabendo muito bem jogar. Mas o Nicolas pode até ser bom jogador, mas ele está atuando num estádio que só tem torcida dele, com o juiz roubando pro time dele e com outro time trancado no vestiário. Aí tá moleza. Porque os donos das redes, o dono do estádio, está de um lado e o dono do juiz está operando por um lado só. É isso que nós estamos vendo no mundo, isso é parte desta guerra. E aí a gente observa, o TikTok também. Como é que pode? Os Estados Unidos não são a terra da liberdade? Eles não dizem? E aí não pode ter uma rede chinesa lá? Por quem? E por que pode ter rede do Zuckerberg aliado com o Trump, dando as cartas aqui no Brasil, que nós vamos assistir para o debate? Influenciando no debate. Eles sabem como é perigoso ter uma rede que vem de fora para dentro. E aí eles querem impor para a gente isso. Olha a encalacrada em que está o mundo, em que está o Brasil. Como barrar essa tentativa de recolonização? Pô, você não está exagerando, Rodrigo? Olha, quando a gente começou a falar sobre isso ali no período da Dilma, logo depois do pré-sal, diziam, é teoria conspiratória de esquerda. Depois veio a turma da Alemanha e da Rússia e disse, Dilma, você está sendo monitorada pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, inclusive dentro do Palácio. E depois se comprova. A Dilma e também a Angela Merkel estavam sendo monitoradas. Então, o coração do império monitora, controla, exerce o poder da maneira que puder, seja com tropas, seja com espionagem, seja operando as redes sociais. Então, como é que nós vamos continuar fazendo a democracia aqui? Com o juiz roubando o jogo, que é o que as redes sociais estão fazendo? Qual o limite para isso? Tem que colocar limite. Quem é que tem interesse em colocar limite? Não é só o Lula, o PT, a esquerda, não. São também os setores moderados que estão lá no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Rapaz, se essa turma das redes, com esses Nicolas da vida, ganha em 2026, o Alexandre de Moraes sofre o impeachment em menos de um ano. Vai ser varrido o Supremo Tribunal Federal. Se for só impeachment. Se for só impeachment. O projeto é botar na cadeia como era matar. Então, o Supremo tem que abrir o olho. É possível unificar esforços entre o Executivo, o Judiciário, pelo menos a Corte Suprema, e eu diria mais, o Legislativo também, com exceção dos bolsonaristas. Esses deputados aí do Centrão, da Fisiologia, interessa para eles entregar todo o jogo na mão de gente como esses operadores aí do bolsonarismo, o Nicolas da vida, porque daí eles ficam irrelevantes. Para que servem os deputados dessa turma aí de fazer negociação? Então, você tem que trazer essa turma para colocar algum tipo de limite, e eu acho possível trazer sim, hein? Fazer uma frente, incluindo gente aí até fisiológica, falar, vocês querem não colocar limite nenhum, o que vai valer é isso aí, vocês vão ser triturados juntos. Vão ser triturados o Supremo, o Centrão, o Congresso, e vai sobrar gente que sabe operar na rede social em parceria com o Trump. Então, é um momento em que você tem que colocar um limite e você tem que estabelecer essa aliança para conter o avanço dessas redes sociais. O Centrão pode ser atraído? Pode, com argumentos assim, olha, senão temos que defender a democracia, senão vocês perdem até a utilidade. E o Centrão pode ser pressionado, porque tem muita história para se contar sobre as operações do Centrão. Hoje a gente viu mais uma aqui. O Chico sempre fala desse caso, Roberta, o tal do Rei do Lixo, que opera em vários municípios do Brasil, especialmente lá em Salvador. É amigo do ex-prefeito, o ACM Neto. Essa é a manchete de hoje aqui do Platô. 11 anos depois da Lava Jato, uma nova investigação aterroriza políticos em Brasília. A Operação Overclean, que acaba de ser remetida ao STF. Foi remetida para o STF. Tá lá. Saiu
Então, isso aqui é uma maneira de dar munição para o STF e aí estabelecer algum tipo de compromisso com a turma do Centrão. Olha, nós sabemos o que vocês fazem, o que vocês fizeram. E isso aqui bate em boa parte dos deputados alinhados com o Arthur Lira. É uma maneira de tirar um pouco de poder deles e arrancar algum tipo de compromisso, né? Para que você enfrente o inimigo, no meu entendimento, o inimigo maior, que é essa extrema-direita alinhada com as redes sociais. Isso aqui nós vamos ouvir falar bastante ao longo dos próximos meses. A gente já vinha falando no final de 24. Ah, mas tínhamos dúvida, né, Chico, se isso ia para frente ou não. Parece que vai, porque a hora que você remete para o Supremo Tribunal Federal, é claro, o Gilmar, em outros episódios, já botou na gaveta aquela investigação da robótica e tal, né? O Arthur Lira, né? Mas eu acho que nesse momento você ganha munição para desmontar um pouco o poder do Centrão e trazer, ó, Centrão, baixa a bola aqui. Nós precisamos Porque fazer... a cabeça do Gilmar está em jogo também em 2026. Também tá. Então, se essa extrema-direita ganha, olha, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Barroso, as cabeças serão cortadas. Eu não sei se passa a ser o STF, né? passa a ser o STF. Se eles derrotarem o PT na urna, o Lula, o alvo seguinte é o STF. A Globo é alvo também. alvo. Então, esses setores, de alguma maneira, interessa continuar destroçando o governo Lula? Ou será que é melhor segurar o governo, ainda que enfraquecido, estabelecer algum tipo de contenção ao avanço dessa extrema-direita? É isso que nós temos que observar. Acho que é um jogo cheio de nuances, né? Tudo bem, essa história do Pix ganhou aqui muito espaço no nosso debate, mas tem muita carta para ser jogada na mesa. Não podemos achar que também o jogo acabou agora, né? O jogo está sendo jogado. Você não tem uma economia de terra arrasada. Pelo contrário, você tem números excelentes de PIB, os números da macroeconomia, né? São bons. Então, estamos falando de um cenário que não é assim, tá uma desgraça. O contrário. É porque esse poder aí é forte. Esse poder das redes, se ele vem interligado ao novo governo do Trump, ele vem com um cheirinho de 64. Um cheirinho Só que, em vez de tropas, daquela primeira delegação de tropas que chegou em Pernambuco lá, já colado no Miguel Arraes, e foi se espalhando no Brasil, basta uma rede envenenada no algoritmo. É isso. É o ambiente perfeito, né? Em vez de tropas, redes. Rede envenenada ali com o agente laranja do cabelo do Trump. Adeus. É verdade. E olha, hoje o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele rejeitou o recurso apresentado por Bolsonaro para reaver o seu passaporte para comparecer à posse de Donald Trump, que acontece na segunda-feira, no dia 20. Ontem, Xandão já havia negado, um primeiro pedido de Bolsonaro, alegando que há possibilidade de fuga do país. Aí, a defesa apresentou um pedido de reconsideração, que foi negado hoje. Xandão determinou que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da União, se manifeste em até 5 dias. Só que a gente contando 5 dias, né? A posse já foi. Até lá, a posse já rolou. Porque na verdade ele já negou, né? Porque eles pediram. O Xandão remeteu à PGR. A PGR disse não. E o Alexandre de Moraes, ontem, até a gente leu aqui o trecho, ele dizendo porque tem risco de fuga. Não vou devolver o passaporte. Eles estão pedindo reconsideração, ele estava falando de novo, mandando para a PGR. Eles não vão dizer sim de novo. Então, aqui é só um jogo de cena, Roberta. Interessa ao Bolsonaro ele criar esse drama, até porque eles querem fazer uma ação lá junto à Casa Branca, para caçar o passaporte do Xandão, o visto do Xandão. Então, isso é nesse pacote, nesse pacote meio desse circo, não é, para tentar denunciar o Xandão lá fora. Olha, tentamos várias vezes, recorremos e nada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que faz alguma diferença saber se o Bolsonaro foi convidado oficialmente ou não? Para decisão, eu creio que não faria nenhuma. Não, é que assim, é um argumento a mais, né? A Procuradoria até fala isso quando o Xandão pediu, Alexandre de Moraes pediu que o PGR se pronunciasse, não há um argumento de interesse do Estado para que o Bolsonaro vá. Ele não é autoridade.
né? Ele não está exercendo nenhum Ele cargo. não tem cargo. O Brasil não perde nada se ele não for, porque podia ser esse argumento. É porque eu estranhei quando o Alexandre de Moraes pediu. Né? Eu falei, ué, Eu mas creio que ele já tinha certeza quê? que não havia esse convite, Né? super convite VIP oficial. E mesmo que houvesse. o risco é de fuga. Então, se é oficial ou não, Exatamente. E o não argumento faz a jurídico mínima é da fuga. diferença. É. Quando pegaram o passaporte lá em Angra dos Reis, quando eles estavam lá naquela pescaria dos Bolsonaros lá, o argumento jurídico é possibilidade de fuga. Ou de tramarem, ficarem tramando, destruindo provas e etc. e fugir. O argumento vale isso aí, pronto. E havia o perigo de fuga, continua havendo, né? É o cara que pulou o muro de embaixada, passou um carnaval na embaixada da Hungria, então é alguém que pode fugir mesmo. Com certeza. E olha, claro que essa novela do passaporte virou meme. A gente trouxe um para compartilhar com vocês. Vamos Bota na ver. tela aí. Olha lá, ó. Ali. Olha o passaporte para onde é. É Olha o passe passaporte livre. que ele quer, né, Roberto? Ó, É esse aí passaporte. é diplomático. Porque, né? Vai Papuda, direto para Papuda, não passport. passa nem na alfândega, não passa em nada. Não é direto, basta Vai direto para a cela. camburão que leva, não precisa nem Uber. Ontem a gente conversava com o Guilherme Amado, né, que o Procurador-Geral da República pode expedir ou pediu o passaporte já no comecinho de fevereiro, né? O passaporte para Papuda pode começar a ficar pronto já em fevereiro. Já estão confeccionando, Já é estão isso? confeccionando, Só falta carimbar? Já está rodando lá na gráfica o Papuda Passport para o Bolsonaro e deve sair em fevereiro, né? E olha, enquanto isso, nos Estados Unidos, como o Chico adiantou, Eduardo Bolsonaro lidera uma comitiva de cerca de 16 parlamentares bolsonaristas para a posse. E, pelo visto, um dos objetivos da comitiva é levar adiante uma campanha internacional contra Xandão. Deputados bolsonaristas que vão na posse querem pedir para que Trump suspenda o visto americano de Alexandre de Moraes. A informação é de Letícia Casado, do UOL. Como você adiantou aqui, Chico, essa viagem tem um objetivo, né? E assim, mesmo que Bolsonaro não vá, a turma tá lá e a turma vai gerar conteúdo de qualquer maneira. O objetivo é esse, gravar 1000 vídeos lá. Vão ter que gravar em partes fechadas, porque vai estar -12 a temperatura. Então, já vai ter que gravar, não vai ter uma baita paisagem, vai ter que gravar nas internas. Mas é fazer esse barulho todo. E vai ter ali um deputado ou outro do baixo clero do Congresso americano que vai gravar Free Bolsonaro e vai ter por aí. Vão gastar o inglês. Vão gastar tudo. Vão fazer tudo. Todo o objetivo da viagem é essa. E uma viagem, aliás, que nós vamos pagar, né? Pois é. Inclusive, ontem a gente mostrou que vai haver, durante a viagem, uma imersão, um curso de imersão com o tal do Figueiredo, o neto do ditador. Aquele que, quando deixou a presidência, falou: eu gosto mais do cheiro de cavalo do que do cheiro do povo. E o Figueiredo, o neto, também gosta mais do cheiro lá de Miami, não sei de onde, do que do cheiro do Brasil. Foi se esconder lá, foi se acoitar lá nos Estados Unidos, porque aqui ele está sendo investigado. E é um dos 40 indiciados pela Polícia Federal. Pode virar réu do Alexandre de Moraes. E vão os bolsonaristas, deputados, fazer um curso com ele. É provocação. Justo nesse período, Justo agora. Né? Engraçado. É provocação. Que coincidência. E essa história do passaporte, o objetivo deles é abrir uma campanha internacional contra o Alexandre de Moraes. Ele virar um alvo internacional. Já né? Ele já virou alvo do Musk, alguns parlamentares já falam dele. O documentário que a Heloísa Vilela gravou sobre a expectativa para a posse do Trump, ela entrevistava lá em Nova York um militante trumpista em Nova York. E ele conhecia o Alexandre de Moraes. Ele falou: você vem do Brasil, né? Lá tem um juiz muito perigoso chamado Alexandre de Moraes Xandão. Então, ele já é um inimigo. Sim. Os mais mobilizados da direita lá dos Estados Unidos já conhecem o Alexandre de Moraes. Então, eu não acho impossível eles armarem algo desse tipo. Não sei se o Trump vai chegar a esse ponto de não dar, porque como é que fica? Você não vai dar passaporte para um chefe de um dos poderes do Brasil? Qual a justificativa? E vira uma crise diplomática. Eles fazem isso com a Venezuela, por exemplo.
tem um monte de autoridade da Venezuela que não pode viajar. Cuba. De Cuba, né? Então, podem transformar o Alexandre de Moraes em alguém nessa mesma lista. O Xandão não vai morrer por não poder visitar os Estados Unidos, mas cria uma crise diplomática sem tamanho. Porque aí o Itamaraty também pode negar para qualquer autoridade dos Estados Unidos. Alguém da justiça americana. Então, cria-se uma tremenda confusão. Eu acho que, de certa maneira, acaba sendo... Não é que seja bom, é horrível, né? Você ter uma situação e um clima desse, mas... Se você transforma em alvo alguém que não é de esquerda, porque aqui no Brasil todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes não é Lula, não é comunista, não é socialista, é um homem que vem da direita paulista. Você mostra que do outro lado tem gente que é tão perigosa, que quer caçar, que quer botar, né, assim, transformar em inimigo, não só os comunistas, mas qualquer um que se oponha, que se coloque no caminho deles. Então, pode favorecer a formação de uma frente, o que eu estava falando aqui. Você tem que estabelecer uma frente para impedir que essa turma avance mais. E quando eles chegam a falar em tirar o passaporte do Alexandre de Moraes, eles acendem todos os alertas em deputados, em senadores, em lideranças de centro e de centro-direita, do tipo, com essa gente não dá, eles são amalucados, eles são capazes de pendurar qualquer um, mandar enforcar, mandar matar, como eles queriam, se fosse o caso do Alexandre de Moraes. Pois é, bom, essa comitiva está arrumando parceiros estadunidenses, né? Tanto que deputados republicanos, que são do partido do Trump, e membros do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, eles publicaram um tweet criticando a decisão de Alexandre de Moraes de proibir a viagem do Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha no que eles escreveram, está na tela. Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria ser autorizado a participar da inauguração do presidente Trump. Quem é que escreveu isso aí? Deputados republicanos, né, que são do partido É que eu estava querendo entender Trump. aquele nome ali, House, o que ali, né, quem assina na conta. House Foreign Affairs. Então, É a Comissão de Assuntos de Internacionais. Relações Exteriores. Comissão de Assuntos Internacionais. Exatamente. Né? Era nessa comissão que... Do GOP, é dos republicanos. GOP Sim. Quando eles vão, quando vai qualquer comitiva de deputado da direita do Brasil, é nessa comissão que eles fazem lá o comitê deles. Eles são abrigados lá. É engraçado isso. É um amigo, deveria ser autorizado. Quem que são eles para dizer que deveria? A Corte Suprema é do Brasil, não é do Partido Republicano dos Estados Unidos, né? Então, é uma gente perigosa. Nós estamos lidando com gente que quer passar o trator em cima de todo mundo. Nós estamos nesse momento. Pois é. A gente conversa agora com o Guilherme Amado para continuar repercutindo as implicações para o Brasil desse encontro da extrema-direita nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro vai ficar de fora, né, da festa, porque o ministro Alexandre de Moraes negou o recurso e manteve o passaporte dele retido. Oi, Guilherme Amado, boa noite para você. Boa noite, Robertinha. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, comunidade. Vai restar a turma bolsonarista que vai conseguir a posse fazer um vídeo do Bolsonaro para ele poder participar, porque presencialmente a gente já sabe que não vai conseguir, né? Não, né? Vai ter que mandar representantes. Guilherme Amado, olha só, saiu uma pesquisa Quest que indica que 67% dos brasileiros acreditam que o governo ainda pode começar a cobrar uma taxa sobre as operações financeiras por meio do Pix. O levantamento foi divulgado hoje e também aponta a dimensão, né, que a discussão ganhou nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha primeiro no percentual de brasileiros que acreditam ou não na taxação. A gente já tem aí na nossa tela. Olha, a pergunta é: você acredita que o governo pode começar a cobrar o imposto sobre o Pix? E aí vem: 67% acreditam que sim, 17% acreditam que não, 16% não souberam ou não responderam. Guilherme Amado, 67% acham que o governo pode começar a taxar o imposto. Você acha que o ponto está no descrédito com o governo em relação ao Pix ou o barulho e a desinformação que essa confusão causou aí na última semana, hein? Acho que é tudo somado, né, Roberta? Não dá mais para a gente separar agora uma coisa da outra, porque também o quanto que da desconfiança foi produzido pela desinformação, a gente não consegue saber. Acho que as duas coisas se misturaram. Acho que o governo, como a gente falou aqui ontem, o governo errou, poderia ter comunicado de outra maneira, poderia ter escolhido outras palavras para dizer que seria apenas
uma fiscalização para prevenir lavagem de dinheiro, mas a oposição impulsionou o negócio, né, fez a situação toda chegar num patamar inacreditável. Então, é um número altíssimo, e eu acho que é um alerta para o governo de que existem temas que tem que ter uma bandeira vermelha ali permanente do risco que do que pode virar, né? Hoje em dia a gente vive num mundo em que em algumas horas um negócio que era isso aqui vira uma crise monstruosa. Esse caso do Pix foi exatamente esse. E na semana que vem, eu acho que não só por causa do Pix, mas muito pela nova mentalidade que é da SECOM, na reunião ministerial, os ministros já estão orientados a ter um procedimento diferente. Todos eles vão ter que levar quais são suas potenciais crises. Vão ter que dizer, em 1 minuto, ministro a ministro, vão ter que dizer para o presidente, para todo mundo, vai ser a reunião com o Sidônio presente, quais são os problemas que eles têm que podem virar crises em seus ministérios. Certamente isso é uma mudança, não existia antes, é uma mudança muito provavelmente ligada à entrada do Sidônio Palmeira, querendo fazer uma prevenção de crises como essa. Agora, Roberta, Guilherme, Chico, a pesquisa Quest, né, trouxe esse número que é o mais forte, né? 2/3 dos brasileiros acreditam, sim, a hora que pergunta. Eu acho que é uma pergunta genérica, se você fizesse isso em relação a qualquer governo. Você acha que o governo pode querer cobrar mais imposto de você? Sempre vão dizer, acho que sim. As pessoas são desconfiadas, sempre desconfiadas em relação ao governo. Daí o erro, talvez, de ter subestimado você mexer com o Pix achando, vamos explicar direitinho que todo mundo vai gostar. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ter imposto cobrado. Mas além desses 67%, tem outros gráficos aqui que a gente vai trazer aqui no telão, Roberta. Vou só aqui levantar. Esse primeiro aqui eu acho bem importante, né? Que são as menções. Vamos colocar. É o gráfico que mostra o volume de menções relativas à polêmica do Pix nas plataformas que são monitoradas pela Quest. O X, o Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Então você nota que desde o dia 1º de janeiro isso estava sendo monitorado, tinha um volume razoável, 103 mil, começa ali, 350 mil, depois vem esse aumento brutal, né, vários dias com mais de 3 milhões de menções, aqui 9 de janeiro, 10 de janeiro, 11, 12, 13, e aí o pico, 22 milhões de menções nas plataformas ao assunto, a chamada polêmica do Pix. 22 milhões é o pico. O que acontece nesse dia? O governo manda tirar a medida. Quando o governo manda tirar a medida, despenca de novo. Isso aqui é um indicativo, Roberta, até eu queria ouvir o Guilherme Amado, é um indicativo de que fez bem, então, o governo em retirar? Se não retirasse, continuaria sangrando, aumentando isso aqui? Ou cairia de qualquer jeito? Ou não? Retirou e aí, de certa maneira, você esvaziou em parte a polêmica, tanto que nós estamos falando dela aqui ainda, né? Você esvaziou em parte, talvez restringindo mais aos bolsonaristas, eles ficam cantando vitória ainda vários dias, mas a maior parte do povo fala, tá bom, fico até com essa desconfiança aí, mas vamos tratar de outros temas que eu quero tocar a minha vida. Esse gráfico é forte, né, Guilherme? É forte, é forte. Eu acho que não tinha muito o que fazer, né, Rodrigo? Eu entendo a crítica de quem faz, recuou, é uma derrota, deu uma vitória política à oposição, mostrou uma fraqueza, mas eu não acho que o leite derramado. O estava feito, não tinha muito o que fazer, né? Então eu acho que, e o gráfico mostra isso, como que começa a estancar e provavelmente se a medição continuasse hoje, amanhã isso vai diminuir, segunda-feira o tema vai ser outro, né? Segunda-feira o tema vai ser posse de Trump, enfim, aí vão ser outras coisas. Agora, se não tivesse recuado, muito provavelmente a coisa tinha crescido. Lembrando que eu contei ontem aqui, o monitoramento digital da SECOM pegou nas redes, movimento começando a se articular protestos, né, contra o Pix, semelhantes ao que foram identificados em 2013. Lembrou a equipe da SECOM o que a gente viu em junho de 2013, lá com o aumento das passagens de ônibus, inicialmente em São Paulo, outras cidades também, enfim, deu no que deu, né? Pois é. E você vê nos números, quando o vídeo falso do Osma Terra, feito com a voz do próprio Haddad
em inteligência artificial, você vê que já vai para um pico, já vai para 5 milhões. Seria legal colocar ali na tela, cadê? O gráfico de novo. Coloca, Chico, tem um vídeo de Lula, tem um vídeo do Haddad, e é esse vídeo do vídeo falso que o Osmar Terra, aí no 10 de janeiro. Olha ali, Olha lá, ó, é a 10 de primeira janeiro. grande... Tem um primeiro grande picozinho aumento. ali, ó, para 5 milhões. Estava em 3 milhões. Ele já vai, ele já pra 5. já explode, já fica em situação de perigo. Então você vê que a direita joga com isso, né? E assim, de maneira. A gente fala, estão mentindo, tem que ser processado. Mas o resultado que eles obtêm vale a pena muitos processos para eles, né, do ponto de vista deles. Vale. Olha o estrago que eles causam, né? Os vídeos falsos sobre Lula e Haddad. Aí você diz, não, alguém vai entrar no Ministério Público contra o Osmar Terra, vai não sei o quê. Tá, talvez tenha um resultado prático daqui a 4 anos, 5 anos, e o Osmar Terra pague 40 centavos de multa no final da reta. Não vale muito a pena. Então você constrói um vídeo em inteligência artificial, usando voz e imagem do ministro da Fazenda do Brasil. Ele incendiando, o próprio Haddad incendiando o ambiente com a possibilidade de taxar tudo, inclusive Pix. Aí obriga o Haddad a responder, se colocar dentro do território da Aí o confusão. Haddad verdadeiro, o Haddad, pessoa física, jurídica, ministro, responde, o estrago já estava feito. E o que é que sobra para o Osmar Terra? Nada. Sobra o mesmo que sobrou quando ele falou da vacina, da terra plana, não sobra nada. Então, gente, vale a pena fazer. Vale a pena você apostar alto e você, seja com a técnica que você pode usar, o que o Nicolas usou, que é mais esperto, mais inteligente, que é, ele pega a premissa mentirosa, a premissa é fake, que a premissa é que pode haver taxação. E constrói de um modo que não leva sequer processo, constrói toda a tese. O Osmar Terra foi mais violento, também não pega para ninguém. Não deu nada também. Aí sabe o que eu fico lembrando? Que na campanha o Janones... responsabilidade, né? Sim. Não, eu ia dizer que o André Janones, o que ele diz é justamente isso. Numa campanha eleitoral, por exemplo, e eu acho que talvez valha para um governo também, não dá tempo de você ficar querendo, não, vamos estabelecer a verdade. Você tem que, fogo contra fogo. Então como é que você, isso vai virar um hospício completo, porque então você tem, como é que você reage a isso? Fazendo um vídeo também mentiroso de outro assunto para contrapor, é uma loucura, mas é o terreno, na campanha eleitoral, eu lembro que o Janones falava disso, né? Que você não adianta contrapor a esta violência, essa mentira, vamos esclarecer, as luzes contra a escuridão, as luzes contra... Não tem resultado. As fake news têm uma velocidade infinitamente maior, assim, já é comprovado. Já um negócio impressionante. Um vídeo desse na semana da eleição, adeus. Vai para casa e entrega a chave do Planalto para o outro. E olha, Gui, a Quest também mostra o alcance do vídeo, né, de Nicolas Ferreira em comparação com outras publicações no Instagram. Vamos dar uma olhadinha, porque realmente... É impressionante a quantidade, né? Os milhões de views. Olha, o vídeo do Nicolas, né, sobre o Pix, ele deu 291 milhões de visualizações. Pensa na final da Copa do Mundo de 2022, uma publicação do Messi, ela chegou a 206 milhões de views. Fernanda Torres e o Globo de Ouro, 77 milhões. A eleição de Donald Trump, a vitória de Trump na eleição de 2024, 57 milhões. É um número, assim, muito grande. E aí, Gui, queria voltar para você, que é o seguinte. Esses dados são fornecidos pelas plataformas, né? Será que dá para a gente confiar nisso aqui que a gente está lendo? Olha, eu diria o seguinte, pelo tema que eu entendo também por que pegou, né? Anteontem, eu gosto muito de trabalhar de cafés, assim, de escrever de café. Eu estava num café e ouvindo, ligado na conversa de umas pessoas que estavam no balcão pagando, uns 4 amigos, assim, hábito de jornalista, né? E eles falando do Pix. Falando do Pix. Conversa como se fosse um bar ali, conversa de bar, né? Hoje, de manhã na academia, 2 pessoas malhando do lado falando do Pix.
é muito transversal, gente. Pega todo mundo, né? O fato é o seguinte, o Pix se popularizou de uma maneira que hoje você vai comprar uma água do ambulante, o ambulante tem Pix, Sim. né? Então, quando um assunto desse, acho que ali não é porque era o Nicolas embalou de uma maneira muito, como ele faz, né? Ele sabe fazer vídeo para internet, ele embalou um negócio muito redondinho, mas o assunto é rastilho de pólvora, todo mundo conversa sobre isso. É muito mais transversal do que o Globo de Ouro da Fernanda Torres. É que muita gente nem sabe quem é Fernanda Torres, não sabe o que é Globo de Ouro, não tem ideia do que aconteceu, né? Os outros exemplos eu não me recordo, mas Copa do quando você foi Mundo e citando, Robertinho, é a Messi, mesma que é coisa um que eu evento, é pensei. o maior evento, né? Um dos maiores Copa do eventos do Mundo. mundo. Eu acho estranho demais mas isso. Copa do Mundo, Messi, o da Argentina. Se fosse o nosso, talvez fosse mais transversal, né? Não sei, eu não. Entendo. Eu ponho em dúvida muita coisa das plataformas. Eu acho que a sua premissa faz todo sentido. Mas também não me espanta que seja esse número mesmo, não. Assim, até porque quem vê um vídeo desse, muita gente não vê uma vez só, né? Ela vê 2, 3 vezes. E aí você entende também por que o número é maior do que o número da população, né? E olha só o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, hoje para a CNN Brasil sobre as fake news do Pix. Ele foi para cima do Bolsonaro. Olha só o que ele disse, abre aspas. Bolsonaro está um pouco por trás disso, falando sobre as fake news do Pix, né? Porque o PL financiou o vídeo do deputado Nicolas Ferreira. O Duda Lima, o marqueteiro do PL, fez a produção daquele vídeo. E eu penso que o Bolsonaro tem uma bronca na Receita pelas questões conhecidas. Descobriram as rachadinhas, as joias e mais de 100 imóveis comprados sem fonte de renda. Os Bolsonaro têm uma bronca da Receita pela compra de imóveis. Eles não escolheram a Receita por outra razão. Ministro partiu para cima, Guilherme Amado. Tá certo, assim, não estou entrando nem no mérito do que ele falou, que eu concordo, mas independentemente disso, tá certo do enfrentamento. Tem que ter enfrentamento, tem que ter. Isso é uma das... Não ter esse enfrentamento, que é uma coisa que no governo, vamos combinar, tá carecendo desde a saída do Flávio Dino, né? Você não tem Exato. ministro que faz enfrentamento. Raramente o Haddad faz isso que fez dessa vez. Isso, se você não faz enfrentamento, você deixa o outro lado falando sozinho, né? Tem que ter esse embate. A oposição sabe fazer isso muito bem, o governo tem que fazer do mesmo jeito. E não dá para ser só um ou dois ministros. Você tinha que ter e também não dá para ser só ministro da esquerda, não. Os do Centrão tinham que fazer esse enfrentamento. Aliás, eu acho que é uma bela cobrança que o Lula poderia fazer na segunda-feira. Vem cá, os ministros todos aqui, por que vocês não estão partindo para esse enfrentamento? Né? E aí, ministros de todos os partidos, do PSD, do MDB, do Republicanos, todos esses têm assentos no governo. Essa turma também tinha que partir para esse debate, né? Não deixar apenas com a esquerda como se fosse um governo apenas de esquerda. Não é. É um governo que está cheio de gente de centro-direita que tinha que participar desse debate também, né? Agora, é interessante que a sua coluna no Platô BR hoje destaca que a crise do Pix já rondava as redes sociais desde 2023. Olha só, um levantamento da agência de comunicação Nova, uma das que atendem o governo, mostra que desde o início do governo Lula já existe nas redes a narrativa de que ele estaria tentando tributar as transferências de Pix. E aí, Gui, lendo essa sua coluna, causa um estranhamento. O governo não tem um monitoramento das redes sociais? O governo não tinha essa informação? É isso mesmo? É claro que tinha, né, Roberto? Claro que tinha. Isso foi uma... comeram mosca, né? Não tem jeito. Vocês já não tinham sido impactados por mensagens de bolsonaristas? O próprio Bolsonaro, a gente reproduz na reportagem, a gente reproduz um tweet dele, falando em taxação do Pix. Esse era um tema que eles vinham usando desde lá de 2023, quando o governo começou a aumentar, com diferentes para aumentar a arrecadação, né? Teve lá o negócio de taxar as compras do estilo Shopee, que a oposição naquela ocasião tinha explorado muito. Desde então eles começaram com essa história de taxar o Pix, né? Então
é isso, faltou uma malícia de perceber que aquilo ali era levantar a proposição cortar. E esse levantamento mostra isso. Desde 2023, o tema estava dado. Essa agência que fez o levantamento é uma agência que atende o governo federal. Certamente tem um histórico de informar o governo sobre as desinformações que mais circulam, né? Não é uma coisa que se descobriu agora, né? É incrível, Chico. Quer dizer, o governo baixa, a Receita baixa uma norma num tema... Tão popular, né? Tão popular, assim, que era um tema no qual a direita já nadava, já estava ali. Aí você pega e levanta a bola e fala assim, olha, vocês já achavam que o governo ia taxar o PIX? Então vou fazer uma norma aqui para aumentar a fiscalização do PIX. Não é para taxar. Como não é para taxar, mas é para fiscalizar, então é para taxar. Gente, é assim que o mundo está hoje. Você desconhecer isso, eu acho uma falta de leitura da realidade, né? Desconexão com a realidade do Brasil de hoje. Exatamente. Eu tenho lido as colunas, os manifestos do Everardo Maciel. Esse. Um cara lá de Pesqueira, Pernambuco, que foi ministro, foi da Fazenda no governo Sarney. E também no Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, exatamente. E ele sabe tudo de receita, né? No entendimento dele, bastava, por exemplo, não ter PIX lá, ter movimentação financeira. Não põe a palavra PIX. Você chamou, assim, tem um bocado, tem a escolha de palavras erradas, isso obrigatoriamente, você não precisa comunicar no alto-falante dessa forma. Não souberam comunicar que, olha, a fiscalização agora chega mais em cima, não ficou só em você que vende pipoca. Porque estava só no quem vende pipoca, até 2.000 ali. Então, foi um desastre. Eu vi essa fala do Everardo Maciel, acho que ele deu uma entrevista, eu vi para o Correio Brasiliense, se não me engano, mas tem vídeo essa entrevista, não sei se o Guilherme viu essa entrevista do Everardo Maciel, ele fala, esse tipo de medida podia ter sido tomada, aliás, ele fala, na Receita é uma área que quanto menos você falar, melhor. Você não deve ficar falando Não, muito. você não deve. Você está avisando a pessoa. Assunto, leão, Não. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Não, tinha esse símbolo, o leão no Brasil, é um clássico, é cultural. Todo mundo tem medo do leão. O Jô Soares tinha quadro que ele falava do leão. No Planeta dos Homens já tinha quadro, Zorra Total, qualquer humorístico, Chicanísio, todo mundo já mexeu com o leão ao longo da história. Então, um campo perigosíssimo, né? De ser mexido. Tanto que a advocacia... Que você falou, mas Vai lá, Gui. É isso, só para Robertinha, eu não vi a entrevista que você falou, Rodrigo, mas é uma coisa que está na nossa cultura, está no nosso DNA, né? Assim, E a gente tem, principalmente, classes baixas, classes médias, paga-se muito imposto no Brasil, né? O problema está justamente no andar de cima. O andar de cima é que paga muito pouco e é quem não está querendo pagar, né? Uma das questões centrais do problema do governo, do Fernando Haddad, mas enfim, do governo como um todo com o mercado é que esse governo quer taxar quem paga muito pouco, né? Vai lá, Robertinha, não quis cortar. Imagina, jamais. A Advocacia Geral da União, né, enxergou uma ação ali coordenada por trás da disseminação de fake news sobre a taxação do PIX. E aí, a AGU avalia até a participação de agentes econômicos como financiadores dessa ação. A apuração é de Daniela Lima, da Globo News. E aí, de acordo com a jornalista, a AGU alega que existe uma estrutura bem profissional espalhando desinformação desde o ano passado, não apenas sobre o PIX, mas também sobre questões fiscais e também sobre o dólar. Lembrando que a AGU, né, pediu essa semana, inclusive, que a Polícia Federal investigue as fake news. Vai dar em alguma coisa, Guilherme? Eu espero que sim, né? Eu espero que esse inquérito mostre se há financiamento por trás, porque isso é uma das hipóteses que muita gente do governo tá considerando para justificar também esses 400 e tantos milhões de exibição do vídeo do Nicolas, né? Há quem ache que houve ali um financiamento para impulsionar o vídeo. E aí não só no vídeo do Nicolas, mas várias outras informações que circularam, eu acho que seria muito importante investigar isso, se teve dinheiro impulsionando. Se teve dinheiro impulsionando, se teve dinheiro na produção, e quem são essas pessoas por trás disso que a AGU está apontando, dessa disseminação que a AGU está apontando que houve. A ver, a seguir cenas dos próximos capítulos, né?
Sim. Guilherme Sim. Amado, sextou. Um ótimo final de semana para você. Obrigada. Falou, valeu, A até a gente se vê semana. aqui no Pessoal, ICL. muito bom estar com vocês aqui de novo. Valeu. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite, querida. Aproveita. E olha, gente, o governo Lula publicou ontem a medida provisória que garante que não haverá taxação do PIX. A MP vale por 120 dias e vai ser analisada pelo Congresso, que pode confirmar o texto. A gente conversa agora com o cientista político Jorge Misael para analisar como é que deve ser essa tramitação. Oi, Jorge, seja bem-vindo. Boa noite para você. Saudade do Jorge Saudades. Misael, né? Desde a época Oh, do N1. esse todas as sabe manhãs com a gente. tudo de Congresso, sabe tudo de Brasília. É isso. Boa noite, Boa querida. noite, meu querido. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico, nosso mago maior da literatura. Ô, Prazer estar de garoto. novo aqui com vocês. Muito bom. Boa, Misa. Olha, você fez um levantamento, né? Você descobriu aí que aponta que a taxa de sucesso dos presidentes em transformarem medidas provisórias em lei não é lá muito boa para o atual governo Lula. Tem um retrospecto aí que está mostrando que ele está bem ruim nesse mandato. Está aí na tela, gente. Olha, vamos ler juntos porque é bem interessante. No FHC2, né, ele conseguiu 83,30% das MPs que foram transformadas em lei. Né? A perda de eficácia de FHC2 foi de 1%. Vamos trazer o governo Lula aqui. Ó. Lula 1 conseguiu aprovar, né, transformar em lei 89,82%, Lula 1. Lula 2, 84,94%. Quando a gente vem para o Lula 3, a gente está falando de uma taxa de 11,27%, né? E uma perda de eficácia de 63,15%. Que mudança drástica, Misa. E aí eu já vou te perguntar, essa nova MP contra a taxação do PIX deve ir na contramão desse histórico? Você vê chances dela ser aprovada? Conta pra gente. Vamos lá. É importante a gente ressaltar alguns pontos aqui, Roberta, amigos e amigas que nos acompanham. Medida provisória é um instrumento legal, né, legítimo, instituído na nossa própria Constituição. Ali no artigo 62 diz que o presidente da República pode editar a medida provisória desde que haja urgência e relevância. E essa medida provisória tem um prazo, como você bem disse aqui, de 60 dias mais 60 para ser apreciada pelo Congresso Nacional. Primeiro passando por uma comissão mista formada por deputados e senadores, depois seguindo para o plenário da Câmara e, por fim, terminando a sua tramitação no plenário do Senado Federal. Dito isso, é importante dizer também, ressaltar, deixar bem estabelecido aqui entre nós. Se não houver alteração do texto encaminhado pelo presidente da República, o próprio parlamento faz a promulgação e transforma essa medida provisória, que é uma lei provisória, como o nome diz, em uma lei permanente. Por outro lado, se passar esse período de 120 dias e o parlamento não votar a matéria, não votar na comissão mista, no plenário da Câmara e no plenário do Senado, ela caduca, como diz o jargão jornalístico. Ponto é que um instrumento da medida provisória, apesar de ser algo constitucional, legal e legítimo, ele tem sido usado de forma muito abundante desde a redemocratização. Isso está colocado aqui, que nesse terceiro mandato do presidente Lula, meus amigos e minhas amigas, ele foi o presidente que mais editou medida provisória ao longo do seu mandato. Ou seja, se você pegar a quantidade de dias que o presidente Lula teve desde que foi empossado nesse terceiro mandato, ele é o presidente que mais edita medida provisória por dia nesse terceiro mandato. E, por consequência, editando muitas medidas provisórias, como vocês podem ver no gráfico que colocamos aqui, que foi levantado com um outro cientista político, Anderson Alves, é que ele, a cada 100 medidas provisórias, pelo menos 63 caducam, ou seja, elas perdem eficácia, não são votadas pelo parlamento durante esse prazo de 120 dias. Isso quer dizer o quê? O que mudou nessa dinâmica ao longo desse caminho? O Chico fala muito sobre isso. Mudou que agora os parlamentares têm poder de emenda. Os parlamentares têm as suas próprias vocações orçamentárias. Apesar de a medida provisória trancar a pauta a partir do 45º dia, os parlamentares não são necessariamente induzidos, estimulados a votar.
E nesse caso específico da medida provisória colocada agora, ela é uma que vai entrar também nessa rota. É um novo parlamento, Chico, Rodrigo e Roberto. É uma nova dinâmica de troca de relações entre o executivo e o legislativo. Não só mandar a medida provisória com a possibilidade de trancar a pauta ou de caducar, vai fazer com que o parlamento se sinta vocacionado a discutir, a deliberar, a entender essa matéria. Então, o que esses números colocam é que a gente está vivendo um novo momento. Um instrumento que deixava o presidente da República brasileiro como um dos mais fortes do mundo, porque isso não é algo que todos os presidentes têm, tanto medida provisória quanto a possibilidade de veto parcial, são instrumentos que colocam o presidente da República brasileiro num patamar diferenciado, Chico. O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, não pode vetar uma lei parcialmente. Ou ele veta tudo, ou ele sanciona tudo. No Brasil, pode-se vetar uma linha, um artigo, um dispositivo específico. É um instrumento, assim como a medida provisória, específico do caso brasileiro. E nesse caso da medida provisória, o que a gente vê é que está tendo um espanamento. Usou tanto e usou de uma forma tão exagerada que está perdendo a sua efetividade. A medida provisória, que é um instrumento de fortalecimento do governo, ao longo do caminho está ficando, deixando ele fragilizado, porque não está conseguindo fazer com que ela seja efetivada em um ordenamento jurídico constante. Perfeito. O Chico, a gente observa ali no gráfico que foi montado pelo Misael, com a ajuda do outro cientista político que ele citou, que a grande virada se dá ali na época do Temer, né? Que é justamente quando o Eduardo Cunha ganha força. Né? O Eduardo Cunha ajuda a derrubar a Dilma, assume o poder junto com o Temer, depois ele cai também, né? E está aí em desgraça tentando voltar agora. Mas ele vai estabelecendo, vai arrancando, como a gente sempre conversa aqui, partes do poder são retiradas do Executivo e transferidas para o Parlamento, principalmente as emendas parlamentares, na execução do orçamento. E com isso o presidente perde poder e perde capacidade de mobilizar a sua base para aprovar a medida provisória. A explicação pode ser essa também, Misael, quer dizer, é por aí, e essa é uma questão. E a segunda, no caso concreto, como a Roberta te perguntou, desta medida, você tem informação ou a tua análise, você acha que passa ou o Lula vai ter dificuldade, vai para mais uma dessas que perde a eficácia e não consegue aprovar? Vamos lá. O primeiro ponto eu concordo com a sua avaliação, que ali, se a gente colocar o gráfico de novo, a gente vai ver que do Dilma II para o Temer, dobrou a quantidade de medidas provisórias que caducou ao longo do período. Dobrou. Ali realmente foi um ponto muito importante para o nosso presidencialismo. O que a gente está vivendo agora, eu já falei isso com o Calejão em alguns outros momentos, um parlamentarismo orçamentário. Ou seja, o parlamento tem tanta força orçamentária, que ele não se sente necessariamente induzido ou coordenado pelas gestão de pauta do executivo. Então, a gente vê isso muito claramente, dobrou a quantidade de medidas provisórias que caducou na transição entre Dilma II e Michel Temer. Um outro ponto que você colocou sobre essa medida especificamente. Olha, Rodrigo, a gente coloca aqui que existe, de forma bem direta, um problema no governo. E diferente do que todo mundo coloca, a comunicação do governo está com problema, a comunicação do governo é um problema. Me parece que não é isso. Me parece que é um problema muito mais profundo. Por quê? Porque a comunicação é parte de um processo decisório. Ela não pode ser simplesmente colocada como algo finalístico. Você pega um produto ruim e entrega para a comunicação levar adiante. A comunicação, ela antecede, ela participa do processo decisório de se estabelecer boas decisões. Então, a minha análise é que o processo decisório do governo, nesse momento, é um processo decisório ruim. Tanto é ruim que, desde que iniciou esse debate sobre a medida provisória, ao invés do governo coordenar soluções, foi buscar culpados. E qualquer instituição, pública ou privada, em que há o erro e se busca um culpado ao invés de uma solução, é uma instituição doente. Então, eu coloco aqui, para mim, não é a comunicação do governo que está ruim, é o processo decisório e as principais pessoas ali no Palácio do Planalto que estão envolvidas nesse processo decisório, que estão tomando decisões sem ouvir as pastas relacionadas, sem coordenar a decisão do ponto de vista de antecipação de eventuais erros e riscos políticos, e aí anuncia e depois tem que recuar. Isso é um problema político importante, então, reforçando, não é a comunicação do governo que está ruim, é o processo decisório que precisa ser melhorado, e esse é um trabalho que tanto o próximo ministro que vai suceder agora na SECOM, como toda a articulação do governo, precisa repensar, porque o calendário político eleitoral de 26 vem aí, e 2025 já começou bastante acelerado para eles também. É isso, o Sidônio que chegou com o parquinho já pegando fogo. É isso, olha que boas-vindas, hein? Jorge Misael, obrigada. Que felicidade te rever. Bom final de semana para você. Valeu, Beijo. obrigado.
Valeu, querido. Boa noite. Beijo, sextou. Um abraço. Pode tirar a gravata. Vamos retomar um pouquinho agora a conversa sobre a polêmica da semana, gente, que foi o recuo do governo Lula depois da enxurrada de fake news sobre a taxação do Pix. Quem chega agora para conversar com a gente é Luiz Nassif. Oi, Nassif, boa noite, tá por aí? Seja bem-vindo. Tudo bom, gente? Boa noite, Estou por aqui aí, mas depois do que o Misael falou, eu nem sei o que eu vou falar. Né? Vou trazer uns gráficos para você, Nassif. Uma pesquisa Quest, né, sobre esse tema, que diz que 67% das pessoas acreditam que o governo possa começar a cobrar o imposto sobre o Pix. A gente está falando de 67% que acreditam, 17% que não acreditam e 16% não souberam ou não responderam. É um número muito grande, muito forte. Qual é a sua leitura desses 67%, hein? Foi o que o Misael colocou lá. Não foi nem problema de comunicação, é um problema decisório do governo. O Palácio do Planalto é um deserto, você não tem interlocução. Outro dia eu conversava com uma figura relevante aí, ele fala, não tem Casa Civil, não tem secretário da presidência, não tem... Então você não tem articulação nenhuma. Essa questão do Pix, só para dar um exemplo, vamos pegar 20 anos atrás, 15 anos atrás, depósito à vista, qualquer depósito à vista superior a R$5.000 tinha que comunicar a Receita. O Pix é um depósito à vista. Então não precisava, que nem diz o vereador Maciel, não precisava colocar Pix, não precisava... Agora você pega essa informação de que já tinham mapeado que a questão do Pix ia ser um dos temas do bolsonarismo, então não preparar a linguagem, deixar por conta do burocrata da Receita, não tem lógica um negócio desse. Não tem lógica um negócio desse. Mas o problema geral é a falta de uma estrutura de governo. Em outros tempos aí, o Lula teve o Dirceu na Casa Civil, teve a Dilma, que foi uma bela chefe da Casa Civil lá, um pessoal que organizava a banda e trazia organizado para ele. Hoje você não tem. Você tem as queixas contra o Rui Costa aí são generalizadas. Você pega a PEC da segurança, aí, que é um dado dos mais relevantes aí, o pessoal do Lewandowski falando, o Rui Costa segurou e não solta. E a lógica dele, ele acaba sendo filtro com uma lógica que não é uma lógica refinada, sofisticada em relação à opinião pública. Ele tem a lógica da Bahia, não a Bahia libertária, a Bahia do ACM. É aquele negócio de mando. Sabe? Então, todo esse problema foi... E o recuo cá para nós. Né? Daí você tem várias explicações para o recuo. Não, poderia vir um novo movimento de março de 2023. Mas a questão central é que não precisava ter sido colocado o Pix aí. Para explicar é muito difícil, né? Quando você solta o boato é uma linha. A explicação são 10 páginas. Boa, esse é o resumo da história. Não tinha que ter tido o Pix. A lógica da Receita, do ponto de vista técnico, foi perfeita e beneficia o pessoal do Baixa Renda. Quando aumenta de 2.000 para 5.000 os depósitos, né? Mas quando ela fala em aprimorar a investigação, fortalecer a investigação, essas coisas, se tem uma exploração, e se isso não vai ficar restrito à Receita, vai ser vazado para a opinião pública, vai ter as interpretações da opinião pública. Outro dia eu levei um professor lá no meu programa que ele dizia o seguinte, a comunicação não é um cara de publicidade, tem que ter um grupo interdisciplinar que aprenda a identificar as chamadas bombas semióticas. Agora, tem um ponto que é dos mais relevantes aí. Não tem explicação para os 200 ou 300 milhões de visualizações do deputado lá, como é que chama lá? O Nicolas Ferreira. Aliás, esse era o próximo ponto aqui, né? É uma outra tela aqui. Seria bom trazer, porque... Vou trazer a tela para você, Nassif, e a gente pode comentar sobre esses números. Porque, olha, no dia 14 de janeiro, o Nicolas publicou o vídeo. Ele tinha aqui 5 milhões de menções à polêmica do Pix nas plataformas monitoradas. Então, a gente tinha ali, 5 milhões. E aí, Nassif, no dia seguinte, esse número salta de 5 milhões para mais de 22 milhões. Aí a Receita revoga
esse número cai para quase 7 milhões. Não, eu ia dizer, isso aí é o movimento de dimensões. Fora isso, tem o volume de visualizações do próprio vídeo do Nicolas, que seria a tela ainda próxima da Quest. Aí o Nassif podia voltar. Aquela tela aí, ó, que compara Nicolas e Pix. Olha aí, Nassif, você podia comentar. 291 milhões, é mais do que o Messi na Copa de 22, né? Que tem 206 milhões. Então, o que está operando aí, além da capacidade de mobilização da direita, que a gente sabe que existe, né? Zuckerberg. É isso. E isso aí, eu acho que não foi nem um tiro no pé que ele deu, isso aí foi uma bomba no pé. Porque você tem hoje uma disputa entre estados nacionais e redes sociais. O que ele fez foi uma tentativa clara de desestabilização. Outro dia eu conversava com uma pessoa e falava, não, mas pode, isso aí, esses 200 milhões é o cara que viu e pode ter voltado. Não tem explicação. A única maneira de conferir isso é ser auditável, digamos, o algoritmo. Eles não vão abrir nunca. Aí é uma... Não, mas aí entra o Supremo Tribunal Federal. Ele abriu a guarda aí. Ele abriu a guarda, Rodrigo. Ele abriu a guarda. Quando ele joga aí em 200 e tantos milhões e provoca um rebuliço que afeta o país inteirinho, prejudica o país inteirinho, cria uma crise política, ele atravessou o Rubicão. Acho também, Nassif. Eu falei disso aqui na abertura do programa e eu acho que sinaliza para os ministros do Supremo o risco que todos eles correm. Não é o Lula, não é o Haddad, não é o governo. Qualquer um pode ser vítima dessa máquina. E imagina se essa máquina vier e ganhar. O que acontece com o Alexandre de Moraes, que já queriam matar o Alexandre de Moraes no golpe em 8 de janeiro. O que acontece com o Gilmar Mendes, com o Barroso. Então, mostra que uma reação tem que ser organizada. Tem que ver quem é que vai ter capacidade de organizar essa reação a esse ataque generalizado. É uma guerra, né? É uma guerra internacional movida. Total. Qual que é a força deles? Quando você pega o WhatsApp, Instagram, você tem muita... Ele hoje é ferramenta de trabalho de muita gente. Então tem que ter um planejamento aí. Eu sempre gosto de contar a história. Em 2013, antes daquelas manifestações de junho de 2013, eu fiz uma crítica à maneira como estava ocorrendo o governo sendo derrotado em redes sociais e tudo, e a Helena Chaves me convidou para falar com a Dilma. E eu sugeri para a Dilma na época, pega o CERPRO aí, cria uma rede pública. Cria uma rede pública. Você já foi vítima de espionagem. Agora, quando você pega, aí você está tendo uma agitação nas redes sociais, até em função da Copa do Mundo aí, que, obviamente, a gente nem sabia da técnica, da ciência dos algoritmos aí, sabe? Ela chegou a pegar o jeito que foi da Previdência, que era o melhor gestor de governo, para ele estudar e tudo, mas aquele negócio não tinha continuidade, estava no meio daquele tiroteio de Eduardo Cunha e tudo aí, mas de alguma maneira você vai ter que caminhar. Por exemplo, você tem um projeto de lei hoje, por exemplo, no Brasil, apesar de ter aí esse núcleo aí de internet e tudo, ele está nas mãos dos Estados Unidos. Você tem toda essa questão aí dos domínios brasileiros que passa, você não tem autonomia dos domínios brasileiros. Você tem uma coordenação, mas se os Estados Unidos quiser fechar aqui, fecha que nem fechou da Rússia lá atrás. Então, de alguma maneira, se aqui tivesse visão estratégica, que não tem nem para reagir ao PIX aí, você estaria discutindo hoje formas de dar autonomia à questão do controle aqui das URLs aí, dos nomes todos aqui ao Brasil, e começar a pensar na montagem de redes. Mas lá na minha cidade, uma molecada montou um aplicativo semelhante ao Uber. Daí entregou lá para um grupo de motoristas lá. Esse grupo de motoristas se cotizam mensalmente, pagam R$500 cada um, e toda a receita vai para eles. Então nós temos hoje conhecimento aqui, técnico, tudo, para começar, tem um SERPRO aí que não foi desmontado ainda, para começar a pensar em alternativas, e aí, agora em cima de segurança nacional. Porque com o Trump, aí com as loucuras do Trump, com as loucuras do Elon Musk e tudo, o país ficou muito vulnerável. Muito vulnerável, com a Argentina do Milei aí fazendo as loucuras, agora a Venezuela querendo mandar força não sei para onde aí. E se deixar para pensar, para as Forças Armadas pensarem em segurança nacional, nós estamos na água, né? Pois é. Estamos na água. Exatamente. Nassif, tem um bom exemplo, o México é um bom exemplo. O López Obrador, quando ele sentiu que isso é tão perigoso quanto o exército dos Estados Unidos chegarem aqui, como chegaram em 64, quando ele notou que era tão perigoso, ele ali junto com o Morena, junto com o partido, eles montam uma estrutura, quase um exército de combate.
pegou jovens de periferia, jovens de programas sociais e montou uma equipe, primeiro tinha uma equipe de monitoramento e desmonte de fake news que pudessem prejudicar a economia popular, que é o caso dessa. Essa mexe com a economia, essa mexeu com a economia do Brasil. Então, tem que criar algo muito grande, não é ficar brincando, esperar a próxima crise quando 80%, agora é 67%, quando 80% não acreditarem mais na economia do Brasil, aí tá buraco, né? Tem que pensar algo muito grande, muito orgânico para resolver isso. O Brasil tem uma estrutura científica aí boa, ótima. Você pega o porto lá de Recife, aquele porto... Porto Digital. Porto Digital. Porto Pierre Digital Lucena coordenava isso. Centenas de técnicos que trabalham para empresas americanas. Nós temos um conhecimento estabilizado. Nós temos aí uma articulação dos cientistas, que ficou nítido na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos o CERPRO, nós temos empresas públicas aí com fôlego para bancar. Então, se tivesse visão estratégica no governo, se você montaria um grupo agora multidisciplinar para começar a pensar na montagem, não precisa ser rede pública, não, aliás, de preferência não seja rede pública, estatal, mas começar a pensar na montagem de produtos similares brasileiros aí. E que você tenha o controle aqui pelo Supremo, pela Justiça e tudo aí. Vamos falar um ficou muito pouquinho vulnerável. dos Estados Unidos, Nassif, porque na próxima segunda-feira temos aí a posse de Donald Trump. E olha, vai ser uma festa da extrema-direita mundial. Vamos dar uma olhadinha em quem vai aparecer por lá, quem vai pintar. Olha a listinha aí. Na posse do Trump. Segura a lista. Só gente boa. Javier Milei, presidente da Argentina. Tem o Bukele, presidente de El Salvador. Daniel Noboa, que é o presidente do Equador. Calma, que É a lista nata, tá continua. dizendo ali, a nata da extrema-direita. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália. Tem o Nigel Farage, que é o líder populista britânico. Esse é o cara do Brexit. Olha, É o cara que ajudou a fazer esse é o cara falar em fake news, falar em Facebook, esse é o que operou de forma vencedora, naquele caso de tirar o Reino Unido da Comunidade Econômica Europeia. também vai estar lá, tá? Éric Zemmour, que é o extremista da França, também confirmou presença. Tom van Grieken, que é o defensor da desintegração da Bélgica. Ele quer a Bélgica desse tamanho, ele quer Dividir em dois bairros, né? Dividir. Quem fala flamenco vai para um lado, quem fala francês vai para o outro, para você ter ideia desse sujeito. Não para por aí, gente. Mateusz Morawiecki, que é o ex-primeiro-ministro da Polônia. Santiago Abascal, que é o líder ultradireitista do Vox, lá da Espanha. Tem também André Ventura, que é o líder do Chega, em Portugal. E o Tino Churpala, na verdade. Chulapa é o Confundi com o Serginho Chulapa Serginho agora. Chulapa. Nossa, o Chulapa era menos perigoso Era do mundo. menos, mais perigoso. O Chulapa Pronto. só fez gols, é um cara agradável, bacana. Dava uns tapas ou outros, às vezes. Pronto. Mas do jogo. Olha só, corte pro rolê. Que é um dos líderes da AfD na Alemanha. Ou seja, Nassif, puro suco da extrema-direita. Presente. Olha, nós tivemos nos anos 20, a partir do rádio, desorganização do sistema de informação, processo semelhante em tudo. Você tem lá, quando você pega a psicologia de massa do fascismo, quando você pega a psicologia de massa, o livro do Freud, é a mesma coisa que está acontecendo agora, aconteceu com o advento da rádio. E daí, essa desestruturação abre espaço para regimes autoritários. Por quê? Porque você tem, antes disso, o que precede isso são mudanças tecnológicas e uma financiarização que se repetiu agora também, que tornou as populações mais pobres, tornou os estados mais desacreditados. Então, tudo isso cria uma receita aí para o aparecimento do fascismo. Nos Estados Unidos, nos anos 20, muitos grupos econômicos apoiavam lá as ideias do Mussolini, do Hitler, tudo. Por quê? Porque representava o enfraquecimento da classe trabalhadora. Só na época lá apareceu um sujeito chamado Roosevelt, que conseguiu juntar a solidariedade americana e conseguiu vencer o fascismo. Agora, quando você pega o fascismo, ele está entranhado dentro da própria sociedade americana, com poder atômico e tudo, e um cara que nem o Trump comandando. Rapaz, olha,
Deus deve estar com uma baita preocupação. Puta, levei 7 dias para construir isso aí, agora vem um maluco, pode destruir um dia. Pois é, Nassif. E olha, uma das primeiras decisões de Trump deverá ser sobre o TikTok. Isso porque hoje a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor da lei que determina que o TikTok pode ter a sua operação no país bloqueada a partir de domingo, caso não seja vendido. A lei foi sancionada por Joe Biden em abril de 2024 e deu um prazo de até domingo para que o TikTok encontre um comprador para a sua operação nos Estados Unidos. Só que a Casa Branca avisou hoje que a decisão vai ficar para o próximo governo, tá? Vai ficar para Donald Trump. E aí, Donald Trump já escreveu nas suas redes sociais o seguinte, abre aspas, minha decisão sobre o TikTok será tomada em um futuro não muito distante, mas preciso de tempo para rever a situação. Fiquem ligados, Nassif, o que será que vem por aí? O que vem foi uma baita contribuição do presidente do TikTok à campanha do Trump para presidente. A democracia americana ela é movida a dólar, a dólar também. Mas quando você vê o que a Suprema Corte faz, de tratar como segurança nacional uma rede externa, fortalece a posição aqui do Supremo em relação ao Instagram e tudo aí, o próprio TikTok aí, o Instagram e tudo aí. Né? O grande desafio é isso, eles se tornaram relevantes para a economia de muita gente, não só influenciadores, mas para negócios. Então você tem que fazer uma transição. Agora, o primeiro ponto aí, que eu acho que o Alexandre de Moraes vai fazer, tem que permitir que você faça o diagnóstico aí dos algoritmos. Isso aí não tem como. Depois dessa, de jogar para 200 milhões, agora está chegando em 300 agora aí, esse fake news aí, não tem como você não permitir aí a análise dos algoritmos, né? Então, isso é uma questão agora, nós não estamos falando de risco futuro, nós estamos falando de um risco presente aqui. É para agora. De um risco presente. Agora, é interessante que quando você pega essa ofensiva bolsonarista aí, dá para perceber em tudo quanto é rede social. O LinkedIn, que é uma rede corporativa aí, eu entro no LinkedIn, vem 20 mensagens bolsonaristas de baixo nível, com fake news e tudo. Então, digamos, é importante levar em conta aí que essa questão das redes sociais foi utilizada aqui no Brasil para destabilizar governos. Começou com os bilionários do Partido Democrata. Quando você pega um enquadramento que fizeram na Meta, lá atrás, o Zuckerberg fez lá, que foi convocado pelo Congresso, tudo foi uma armação de uma think tank chamada Atlantic Council, que é composta fundamentalmente por pessoas do Estado Profundo americano. Eles criaram lá uma fake news, que era um estudo falso, aí dizendo que os hackers russos, na campanha do Trump, tinham alcançado 1000 vezes mais do que alcançaram efetivamente. A imprensa americana, ninguém levou a sério, com exceção do Washington Post. Então, o Washington Post publicou sobre críticas gerais, e aquilo foi utilizado pelo Atlantic Council, pelo Congresso, para convocar o Zuckerberg aí, dar uma dura nele. Ele sai dali, vai até o Atlantic Council, contrata o Atlantic Council, e ele monta uma estrutura, que são essas agências de checagem, que ele queria montar uma organização internacional. E não era para atacar a direita, era para atacar a esquerda. A esquerda. Você se lembra quando as agências começam aqui, eles montam uma associação aqui que só tinha veículo da imprensa corporativa ou sites e blogs bancados por bilionários americanos ou ligados ao sistema. E a primeira coisa que eles fazem naquele episódio do terço que o Papa mandou para o Lula, eles pegam 2 veículos da mídia alternativa aí e denunciam como fake news aquela história. E eles ficaram uma semana bloqueados no Facebook, até que o Papa demitiu o diretor da agência do Vaticano e tiveram que voltar atrás. Mas aquilo lá foi montado. E os bilionários têm uma outra sutileza. A sutileza deles é o seguinte: nós precisamos apoiar aquelas publicações e tudo, ONGs e tudo, que denunciam os abusos, desde que não estabeleçam inferências com o modelo econômico que beneficia eles. Então, você tem aquele Pablo Hortelado, que é o cara que estimulava os blocos aí, que ele ganha um contrato da Veja, que vem através da Pública, que é um bom, tem boas reportagens e tudo.
E lá ele publica um estudo sobre a radicalização nas redes, contrapondo os blogs de direita, aqueles blogs geradores de fake news mesmo, com um conjunto de portais e blogs de esquerda que faziam contraponto à mídia. Sim. Para o Hortelado, o nome dele. Daí o Roberto Tivita faz um evento com o mercado publicitário e os dois grupos entram como material tóxico, bloqueado publicidade. Pois é, vou aproveitar que a gente está falando de TikTok, viu? Vou avisar, na verdade, a nossa comunidade, né, que o ICL está presente em todas as redes sociais, em especial hoje no TikTok. Então você encontra a gente no @ICL Notícias. ICL também no TikTok no @ICL Notícias. Então, estamos aí também em todas as redes, Mandando todas as ver plataformas, por terra marear. em todos os lugares, com todos os formatos. E não né? vamos exigir que troque a presidência do TikTok, por enquanto, Não, né? Não. que pode. Mas você sabe que nos Estados Unidos já tem uma migração, né? As pessoas estão deixando o TikTok e indo para outra rede chinesa chamada de Red Note. É mesmo? Pois é. Um movimento maluco que isso movimento Mas muito também é doido. chinês. Também é chinês, mas tá sendo uma resposta espontânea à decisão da Suprema Corte Americana e causando a maior confusão. Mas é um movimento crescendo hoje. Olha só. Curioso, Olha, agora né? eu vou ficar órfão do Instagram, porque ele tem uma parte lá de música antiga, de vídeos de música antiga e de música de uma maneira geral, que é fantástico. É fantástico. Aqueles vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, tudo da Carmen Miranda, Luiz Bonfá tocando nos Estados Unidos, Arthur Moreira Lima, é fantástico aí, mas tudo pelo interesse nacional aí. Vai abandonar, então. Valeu. É isso, Nassif. Vai deixar. Não, o Nassif já está prevendo o caos, a situação de sair do ar. Entendi. Vai pegar o banquinho, né, Nassif? Já entendi. Olha só, Guerra, um ótimo final de semana para você. Guerra é guerra. Para vocês também. Valeu. Obrigada. Boa e uma boa noite, noite. Bom fim de Um semana. abraço aí. E como a gente falou no decorrer de toda essa semana, o ICL está com diversas novidades para 2025. Mas eu quero aproveitar para relembrar também os nossos sucessos de 2024. Eu estou falando de mais de 191 milhões de visualizações em nossos conteúdos, mais de 7 milhões de horas assistidas, mais de 50 milhões de novos espectadores que nunca tinham acessado o canal antes e mais de 592 mil pessoas novas, ou seja, temos novos inscritos na nossa comunidade. E essa a gente sabe que é uma conquista que só foi possível graças à nossa comunidade que nos assiste e compartilha os diversos conteúdos em diversos canais. E aí, para honrar essa comunidade, nós lançamos agora um espaço online para que possamos trocar figurinha, interagir e também ficarmos livres, né, de ódio e também de desinformação. A comunidade ICL está bombando, já são mais de 5.500 membros, mais de 600 postagens e mais de 3.300 comentários. E lá também tem 29 fóruns de discussão. Então, assim, participe, escolha o seu fórum e venha fazer parte da comunidade mais corajosa do Brasil. Então, não deixe de fazer parte da nossa comunidade. E aí, temos aí uns brindes, uns presentes que estão acabando. Então, corra, tá? Porque você se tornando membro ou membra do ICL, você vai ganhar 3 livros exclusivos, a pulseira azul da comunidade ICL, caneca Só o Conhecimento Liberta e também o certificado de membro solidário, que é aquele que ajuda uma pessoa que não pode bancar os nossos cursos. Então, você é um membro solidário e vai receber o seu certificado. Acesse icln2.com.br e faça parte desta comunidade que é demais. Certo? Recados dados. Opa, vamos lá. Agora eu vou liberar a palavra para quem libera o final de semana e para quem tem a palavra oficial aqui desse programa. Vou falar na voz daquele garçom veterano ali, gravatinha borboleta, 6 da tarde, 7h30 da noite, na sexta-feira. Ele diz simplesmente para a comunidade, está
liberada a Jurubeba. Jurubeba. Ai, adoro essa figura. Jurubeba. É isso, comunidade. Um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Roberto, Chico. obrigado. Valeu, querida. Ô, Bom final de semana para todo mundo. E Chico, eu vou ficar 2 semanas fora. Vou ficar duas semanas aí de férias. Ih, Volto em rapaz. fevereiro. Em fevereiro eu tô de volta, tá bom? Aproveite bastante Bacana, férias. querido. Desconecte, por favor. Aproveita. Porque senão não tem descanso. O Brasil não sai de deixa. tudo aí. Deixa que a gente E aí, em cuida. fevereiro, a gente volta para botar em prática aí uma parte das novidades que vão vir, inclusive Aí temos aqui. Brasil gente. Brasil, Naval. e Célio urgente. Brasil urgente é outro. Ô, Datena. Essa é Beijo, cadeirada. comunidade. Bateu o Datenão aqui. Sem Boa cadeirada, noite. sem cadeirada. Tchau. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?